Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Sou pastor Leno e esse é mais um devocional, a tenda do encontro, momento precioso, momento de paz, momento de alegria, momento de reflexão, de meditação, de alimentar o nosso espírito, momento de fortalecer a nossa fé. Meus irmãos, a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Também sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus opera onde existe fé. Deus opera onde existe fé. E para que haja fé, a fé verdadeira, a fé que agrada a Deus, a fé que move o poder de Deus, é a fé que está alicerçada, baseada na palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje na carta de Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 4, do versículo 7. Existe aqui um princípio da palavra do Senhor que nós precisamos observar, precisamos praticar, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela contém as instruções, direcionamentos, mandamentos e precisam ser praticados, precisam ser executados para que nós venhamos então provar e ver que o Senhor é bom. E no que diz respeito, meus irmãos, ao mundo espiritual, nós ainda não temos muito discernimento, nós ainda não compreendemos o que realmente acontece no mundo espiritual. Mas a Bíblia ela tem dado parâmetros, ela tem nos revelado que existe um mundo espiritual, existe uma batalha espiritual. Nós vemos ali na passagem onde o profeta Daniel estava ali orando e Deus então liberou o anjo com uma resposta. Mas passaram-se cerca de 21 dias e a resposta não chegava. E até que o anjo então conseguiu vir com a resposta. E ali o anjo falou com Daniel. Desde o momento que você começou a orar, Deus liberou a ordem e eu vi. Mas o príncipe da Pérsia, um principado, um demônio, um diabo, um espírito maligno, se opôs contra mim. E então veio ali o arcanjo Miguel, o anjo Miguel. E então ali houve aquela batalha e o anjo do Senhor prevaleceu e trouxe a resposta para Daniel. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz aqui, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu estou querendo falar com você sobre isso hoje. Resista ao diabo. Combata contra o diabo. Não estou dizendo que você agora tem que ser aquele religioso bitolado que vê o diabo em tudo. A pessoa vê uma sombra, já vai expulsando achando que é o diabo. Um cachorro está latindo, a pessoa já acha que é um diabo. Não, meus irmãos. Um copo cai, um prato quebra dentro da casa, a pessoa acha que já é o diabo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que nós precisamos desenvolver um discernimento espiritual, uma percepção espiritual e uma fé para estar resistindo contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas, meus irmãos, armadilhas. Porque o diabo não está preocupado em ficar fazendo medo em você. O diabo não está querendo ficar te assustando. Não, o diabo ele é astuto. Ele quer minar a nossa fé. Ele quer nos prender nos prazeres carnais. O diabo ele quer nos escravizar nas feridas, nas ofensas. Ele quer nos escravizar no medo, na preguiça, na timidez, no complexo. São setas, são ideias, são pensamentos, fortalezas que ele lança
na mente do ser humano, para então subjugar, dominar essa pessoa. Mas a Bíblia está sendo bem clara aqui, ó. Sujeitem-se a Deus, ou seja, coloque a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você não colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, você não vai conseguir resistir ao diabo. É simples assim. Os seres humanos estão aí como bonecos na mão de Satanás. Por quê? Porque não se sujeita a Deus. Não coloca a vontade de Deus como prioridade. Então o inimigo vai e engana, o inimigo rouba, o inimigo mata, o inimigo destrói vidas, famílias, relacionamentos, empresas. E meu irmão, a maior destruição que o diabo está conseguindo fazer hoje não é uma destruição de simplesmente trazer doença, trazer pobreza. Não. A maior destruição hoje é o afastamento das pessoas de Deus. Essa que é a maior destruição que Satanás está conseguindo fazer. Ele está destruindo relacionamento das pessoas com Deus, com os enganos dele, com as propostas dele. Então ele está conseguindo prender as pessoas nas coisas deste mundo, os prazeres da carne, e as pessoas estão simplesmente virando as costas para Deus. E como foi lá no início, desde o início, Satanás ele está conseguindo destruir o relacionamento das pessoas com Deus. Adão e Eva tinham ali um relacionamento perfeito com Deus, um ambiente de glória, um ambiente de perfeição. Mas o diabo conseguiu ali enganar aqueles primeiros seres humanos, falando para eles mentiras, apresentando para eles um quadro contrário à vontade de Deus. E eles então deixaram a vontade de Deus de lado e o diabo entrou e destruiu aquele relacionamento, aquela comunhão. O diabo ele tem conseguido roubar a fé. Muitas pessoas hoje já não acreditam que Deus existe. Muitas pessoas hoje não acreditam mais que Deus tem cuidado de nós. Muitas pessoas não acreditam que Deus ama a humanidade. Então o inimigo ele tem conseguido matar, ele tem conseguido roubar, ele tem conseguido destruir, simplesmente porque as pessoas estão deixando de se sujeitar a Deus, estão deixando de colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Meu irmão, coloque a vontade de Deus em primeiro lugar e resista ao diabo, resista às propostas, use a autoridade que há no nome de Jesus, rejeite as obras do diabo, expulse os demônios, em nome de Jesus. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.